Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje e a liturgia. Leia a primeira leitura, a segunda leitura e o Salmo. A liturgia é muito rica e nos traz a confirmação e, claro, a revelação do nosso maior tesouro como Igreja de Cristo. Eu sou o pão descido do céu. Eu me dou de comer aos meus filhos e filhas. Eu me doei e me dou na Eucaristia. Já no início da reflexão, nós não podemos perder isso de vista. Jesus é o nosso maior tesouro. Não pode ser diferente, porque o cristão, ele é convidado a ser instrumento de Deus, a ser verdadeiramente um novo Cristo na Terra. Nós podemos confirmar isso na palavra. São Paulo dizia: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o selo do cristão. E hoje o Evangelho diz que Jesus é o selo de Deus. Jesus é realmente a expressão do amor de Deus, pois Ele mesmo é Deus. Ele mesmo diz: eu sou o pão que desceu do céu. E o objetivo dele vir, dar vida ao mundo. Aí a gente também compreende quando a palavra diz que a nossa vida está escondida
em Cristo. Pois é Ele que nos dá a vida, vida em abundância, vida que vale a pena viver. É Ele que nos traz todo o amor que Ele mesmo, que é Deus, que o Pai e que o Espírito Santo têm por cada um de nós. Nós precisamos crer nisso, primeiro ponto. Segundo, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Quando Ele diz, eu sou o pão vivo, a Eucaristia é o próprio Jesus Cristo. Por isso eu disse do tesouro. O principal tesouro da Igreja Católica é Jesus. E ele se dá no véu da Eucaristia. Eu acho essa expressão belíssima. Eu a ouvi numa pregação do Padre Roberto, da Toca de Assis, na qual ele dizia que se nós recebermos a revelação de Deus e tivermos a intimidade com Ele, conforme a vontade de Deus, obviamente, nós poderemos ver Cristo tal como Ele é na Eucaristia, porque a Eucaristia é Jesus. Só que existe um véu. O véu é a substância do pão. Mas algumas pessoas tiveram essa graça de olhar para a Eucaristia e ver o próprio Cristo. Nós não podemos perder essa fé. Feliz aquele que acreditou sem ter me visto, sem ter me ouvido. E isso é palavra de Jesus. A gente precisa ter consciência e guardar tudo isso no nosso coração. Nós precisamos, e isso realmente nós precisamos, de não duvidar que é o próprio Cristo na Eucaristia, buscá-lo na Eucaristia, no mínimo aos domingos, mas se tiver possibilidade, durante a semana, buscá-lo no sacramento da Eucaristia, a hóstia, Jesus, na verdade, Jesus exposto, buscá-lo em adoração, adorar Jesus Eucarístico, estar com Ele. Várias comunidades têm, a minha, por exemplo, é na quinta-feira, estar com Jesus. Na minha cidade tem uma igreja que tem adoração todos os dias. Precisamos estar com Jesus. E nós temos Ele se entregando, se colocando à disposição. Precisamos buscar Jesus também na oração diária. É importante, porque Jesus, na palavra de hoje, ele vem dizer que as pessoas o buscavam pelo que elas ganhavam. Não é isso que ele falou? Vocês me buscam porque ficaram com a barriga cheia. É aquilo que ganhou. Se a gente for bem honesto e sincero, e existe até um ditado popular, né? A gente vale enquanto a gente presta para alguma coisa. Fique inativo. Deixe de ter esse valor de fazer algo. A maioria das pessoas nos esquecem. Mas é aí que Jesus chama a atenção. A nossa fé, ela não é uma fé que busca satisfazer simplesmente as coisas e as necessidades nossas fisiológicas, os nossos prazeres. Não é isso. E Cristo não falou que isso é importante porque, em outra palavra, ele diz: não se preocupa com isso. As aves, a planta, né, o lírio, eles não se preocupam e Deus cuida deles. Vocês valem muito mais do que as aves, vocês valem muito mais que os lírios. Deus sabe das suas necessidades. Eu sei das suas necessidades, eu cuido. Eu dou condição para que você satisfaça essas necessidades. Mas o Evangelho hoje vem dizer:
esforçai-vos não por essas coisas, mas pelo alimento, mas pelas coisas que permanecem até a vida eterna. E aqui um ponto interessante para a gente terminar a reflexão de hoje. A esperança da vida em Deus. Nossa vida não se encerra com a nossa morte, ou não se encerrará, né? Melhor dizendo, com a nossa morte, ou com a vinda de Cristo, pois não sabemos o que virá a ocorrer primeiro. Nossa vida, ela permanece em Deus. Nós somos chamados a tomarmos posse disso e não podemos perder essa esperança, porque essa esperança, ela nos une intimamente ao nosso Senhor. Vivermos pela nossa vida que não se acaba. Por isso, esforçai-vos pelas coisas do alto. Por isso, nós não nos conformamos com esse mundo. Esse mundo passa a ser pequeno para cada um de nós. E eu não estou falando aqui que a gente deve virar as costas para o mundo. Não! Deus nos colocou aqui e também o Evangelho de hoje vai dizer, porque as pessoas perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus fala, acreditar em mim. Jesus vai dizer a cada um de nós hoje, acredita em mim, meu filho, e cumpre aquilo que é a vontade, a minha vontade, a vontade do meu Pai na sua vida. Então, a gente percebe que Jesus não nos quer apartados do mundo, muito pelo contrário, ele tem um propósito para cada um de nós. Como ele teve o seu propósito quando ele aqui esteve na sua encarnação. Então nós precisamos, Padre Léo, que eu gosto muito, ele dizia, né, e até escreveu um livro com esse nome, saborear as coisas de Deus. Saborear a vida. Na verdade, o tema do livro, né, não o título. Que a gente possa saborear a vida sempre na esperança desta vida que não se extingue e na certeza de que Jesus caminha conosco. Jesus está presente integralmente na Eucaristia, devemos buscá-lo, devemos nos alimentar dele porque ele assim o quis. E também na certeza de que nós estamos caminhando com Cristo. Nós pedimos a ele para revelar a nós a vontade de Deus na nossa vida e também pedimos para que a gente dê conta de trabalhar nessa vontade, de esforçarmos para concluir a vontade de Deus. Que assim seja. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor se revela a cada um de nós, porque o Senhor conversa, realmente o Senhor dialoga conosco pela sua palavra, nos deu o gosto e a graça de buscarmos a palavra, de buscarmos conhecer-te, Senhor, porque precisamos conhecer-te, precisamos ser íntimos de ti para te amarmos cada vez mais e no amor cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida. Por fim, eu te convido hoje a rezar por todos os padres, começando do seu padre, da sua comunidade, até o Papa, pois hoje é dia dessas pessoas que fazem um trabalho tão lindo que é nos trazer os sacramentos, em especial a Eucaristia, pão que é o próprio Cristo Jesus. Te pedimos, Senhor, abençoe os seus sacerdotes, torne toda a igreja cada dia mais santa. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco, Senhor, pois precisamos de Ti. Amém.